Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? A imagem da câmera não está muito boa, porque possivelmente é a conexão, mas como a conexão ela está um pouco pesada, aí eu vou desligar aqui a web, tá? A webcam, e a gente vai se falando. Aí, se perder a qualidade do microfone, aí vocês me avisem aqui, por gentileza, tá? Beleza. Então, essa unidade, né? Eu vou pedir. Você faz parte da. Você tem o Marcelo está com uma dúvida. Você tem mas isso aí não é específico para ela, entendeu, Marcelo? Eu já expliquei. É porque a aluna está afastada, né? Por questão de saúde e tem direito a fazer a prova especial, tá? Tá claríssimo lá que não é para vocês entrarem, tá? É para todo mundo, não tem jeito de ser só para aluna, não, tá? Mas, enfim, esse último módulo, né, da disciplina, eu até já abri, né, um questionário simples, né, de 5 questões, tá? E aí na verdade, um estudante descobriu um erro no questionário, né? E aí a gente abriu novamente hoje esse questionário. Aí, pessoal, esse questionário ele vai ficar 2 semanas, né? Aberto para vocês, tá? Ele começou hoje, segunda-feira, e ele vai até a segunda-feira do dia 18, tá? 18 de novembro, para dar bastante tempo para vocês fazerem, né, o questionário. Agora, uma dica, né, tanto para a prova de filosofia, uma dica para a prova presencial de filosofia é a síntese que eu mando em PDF, né, no grupo do WhatsApp, tá? Eu mando uma síntese, né? Uma síntese poderosa, tá? Do grupo do WhatsApp. É sucesso essa síntese, viu? A aluna Beatriz me falou, né, que essa síntese é sucesso, né? E aí, se eu fosse vocês, eu estudava pela síntese. Se algum aluno não é, se algum estudante não faz parte do grupo do WhatsApp da disciplina, eu coloquei o link aí agora, né? Vocês podem tem que responder novamente, viu, Marcelo? Se você fez hoje antes de 2 horas da tarde, você tem que fazer novamente. É o questionário do bloco 4, tá? Então você tem que fazer novamente hoje. É praticamente a mesma coisa, mas é porque ele é um pouco menor, né? Ele não vale 10, ele vale 5 pontos, tá? Tá, Marcelo? Aí eu vou pedir a gentileza que você entre novamente e faça de novo. São as mesmas questões, né? Que você fez da outra vez. Mas você vai ter a mesma chance. Não, mas agora você vai ter chance de tirar a nota total, viu, Marcelo? Você pode ter certeza, viu? Porque vocês sabem, gente, que o questionário, você tem duas chances, né? Se você tirou, já acertou 4 questões, você faz de novo, né? O questionário para você acertar total, entendeu? Então, nesse caso, Marcelo, você vai ter mais 2 chances, tá? Sua chance zerou, então você vai tirar total agora, beleza? Então, assim, olho na síntese, viu, pessoal? Que essa síntese, né, é fortíssima, tá? Ô, Michael, a síntese está no bloco, né? No bloco 4, mas eu mando aqui também, depois dessa aula, eu mando para você aqui também, tá? No WhatsApp, viu? Em PDF, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na guia o Moodle, né? Compartilhar aqui o acesso com vocês. Desculpa.
Tá aparecendo o rosto do Pedro Henrique aqui pra mim. Pera aí, deixa eu mudar aqui, Pedro Henrique. Pedro Henrique tá tentando me assustar aqui. É brincadeira, Pedro Henrique. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, né? Que aí acho que fica mais melhor visualizado, não fica, pessoal? Acho que aqui assim, ó. Acho que fica até mais um pouco melhor. Não, assim, ó, né? Beleza. Então, o bloco 4, né? Ele vai fazer um debate sobre a ética profissional, né? Principalmente a ética na administração pública, né? Então, especificamente da área de trabalho de vocês, né? Então, é um debate que é interessante, porque ele traz uma contribuição, né, de alguns pensadores que assim, refletem bastante a atualidade, como Michel Foucault, né? E outros também, né? Outras pessoas também que discutem a ética no Brasil, né? Não, a ética, a política, né, no Brasil. Então, é o caso especificamente que nós estamos falando de uma pessoa que estudou, né, a cultura brasileira, né, que foi o Roberto da Mata, né? Roberto da Mata, ele utiliza o termo jeitinho brasileiro, né? Mas, enfim, né? O texto, esse bloco 4, né, essa apostila do bloco 4, pessoal, ele vai trazer um debate sobre a ética e a política, né? E aí, a gente começa a falar de poder, né, para tratar questões éticas, né? Então, o Foucault, ele faz uma discussão sobre poder, né, das instituições, entendeu? E aí, principalmente sobre as instituições, pessoal, de muros fechados, né? Então, ele tem um, alguns textos importantes, né, sobre o poder, né, e a ética, mas ele traz uma discussão a respeito das instituições prisionais, as instituições de muro fechado, né? E aí, por exemplo, não sei se vocês já assistiram, né, alguns filmes que retratam, por exemplo, o antigo manicômio de Barbacena, né? De como que as pessoas eram tratadas ali dentro, né? Só que as famílias mandavam os parentes para Barbacena, né? Raíssa já. Como se fosse uma grande, estivesse fazendo um grande bem, né, para as pessoas. E é igual a Raíssa está falando, é um grande horror, né? Porque ali era uma instituição fechada, né? Uma instituição fechada, e ali as pessoas faziam o que queriam, né, com as pessoas que estavam ali internas. Davam choque, enfim. Então, Foucault, ele fala sobre, né, Graciane já teve até lá, né, Graciane? Quando ela fazia direito, ela visitou lá essa instituição, né, lá em Barbacena. Hoje é um hospital da FEMIG, né, não tem mais pessoas fechadas, né, nesse. Mas em Diamantina, ali na Rua da Santa Casa, gente, tem um dos primeiros hospícios também de Minas Gerais, né? Na parte de cima ali da Santa Casa tem um prédio ali muito bonito, um prédio antigo, né? Ali é um dos primeiros hospícios, né? De Minas Gerais também, né? Eu acho que ali é a parte administrativa, né, da Santa Casa. Mas enfim. E aí o Foucault, ele vai falar, né, que o poder, né, é uma prática social que ela é constituída historicamente, né?
Então, que o poder está presente em todo lugar onde há relações humanas, né? Sejam elas amorosas ou não, amigáveis ou conflituosas, instituições institucionais, políticas, né? Ou econômicas, né? Então, o poder para Foucault, né? Michel Foucault, ele é um conjunto de relações, né? Que produz, né, outras relações, né, de baixo para cima, sustentando as instâncias de autoridade, sobretudo os poderes instituídos do Estado, né? São exemplo dessas relações de poder, as relações instituídas pelo Estado, né? A relação entre o aluno e o professor, né? Independente se essa aula é virtual, né? Pedro Henrique pode estar lá, né, de conversa ou alguma coisa. Se eu der um gritão nele aqui, né, ele vai logo. Nossa, o professor está me chamando a atenção, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? Aqui eu sou o professor, Pedro Henrique é o aluno, né? Assim como Beatriz também, né? É aluna. Então, digamos que a Beatriz abra a câmera dela lá, né? E fica lá de conversa. Aí eu já dou logo aquele grito: Ô Beatriz, né? Para de atrapalhar aqui a minha aula, né? Então ela vai, né? No mínimo ali tem uma relação de respeito, né? Eu espero, né, Beatriz? Que eu não digitei a nota ainda, né? Então é isso que eu espero. Mas tem também a relação do patrão com o empregado, né? Vocês que trabalham, né? Às vezes tem patrões que agem normalmente, né, na relação com o empregado. Agora, tem patrões que têm este sentimento, né, gente, de ser dono, né, de pertencimento, no sentido, não de pertencimento benéfico, né, mas de ser o dono da pessoa, ou achar que a pessoa deve a obrigação, porque é empregado, e ali sempre tem um tratamento diferenciado, né, entre o patrão e o empregado, sabe? A forma com que a pessoa também diz, né, se refere a você, dizendo, olha, fulano é minha empregada, né? Fulano é meu empregado, sabe? Tem umas coisas, né, que algumas pessoas fazem questão de exercer esse poder, sabe? Então, essas relações, né, são historicamente constituídas, conforme Foucault, né? E também tem a relação de médico e paciente, né? O médico é aquele que a família acredita, né? E não sei se vocês já assistiram o filme O Bicho de Sete Cabeças, né? Com Rodrigo Santoro. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Esse filme, acho que ele tem uns 10 anos, mais ou menos, que foi lançado, né? E aí tem ali um poder muito grande, né? Do médico, da referência do médico, sabe? E aí a família, ela acredita muito mais no médico do que no paciente, sabe? Porque ela não conversa com o paciente. Ela quer escutar o que, é que o médico diz. Só que à época, gente, não sei se vocês já ouviram falar, que os próprios médicos, eles trabalhavam para manter os pacientes, né, é, nos, é, nos hospitais, né? Porque cada paciente daquele tinha um custo, né? O Estado pagava, né? Por aqueles pacientes, né? Há também essa relação de poder entre o prisioneiro, né? E o carcereiro, né? Inclusive, existem regras internas no presídio do olhar, inclusive do olhar, né? Do prisioneiro para aquele que está ali responsável pelo cárcere, né? Não sei se tem algum aluno aqui que é agente penitenciário, não, né? Ninguém? É porque na outra turma do quarto período tem um rapaz que é agente penitenciário, que eu ia perguntar a ele, né, se há essa regra interna, né, no presídio,
da forma com que o prisioneiro tem que olhar, né, para o policial penal, entendeu? Então, o Foucault, ele estuda isso, gente, ele estuda isso, né, nas suas análises, né, ele estuda o poder, né? Então, uma das temáticas mais assim, né, que Foucault gosta é, de fato, né, o poder. Ele tem um livro importante, né, que chama Vigiar e Punir, né, é uma obra muito conhecida do Michel Foucault, mas também ele tem uma outra obra, né, que chama Microfísica do Poder, né, aonde ele vai discutir nessas duas obras dele as relações de poder que se estabelecem, né? Então, só que ele chama atenção para uma questão, né, que poder não é violência, sabe? Né? Então, assim, só há poder onde há relações de poder em ato, né? Só seres livres onde há relações de poder, né? Só há seres livres onde há relação de poder, entendeu? Por exemplo, se alguém aparece diante de você com a arma, né, e lhe obriga a entregar o dinheiro, né, aquilo não é poder, aquilo é violência, certo? Então, Foucault, ele chama a nossa atenção nesse sentido, né, no sentido de que o poder, né, ele é construído historicamente, né? Existem relações de poder que são construídas historicamente. Nós falamos isso no início da aula, inclusive, né? No início da disciplina. Falamos da relação das pessoas mais ricas sobre as pessoas mais pobres, né? Do Estado sobre a sociedade, do poder, inclusive, de influência religioso, né? Que é o poder ideológico, né? Então, a gente iniciou essa disciplina de ciência política, o primeiro bloco, falando sobre também essas relações de poder, mas, lá em ciência política, né? Lá em ciência política, porque aqui é outra disciplina, que é filosofia, a gente iniciou lá a disciplina falando sobre algumas relações de poder econômico, poder político, né? E poder ideológico, né? Então, o Foucault, ele vai a fundo e ele estuda algumas instituições, né? Também, os orfanatos também são um exemplo, né? Que estão aí como locais, né? De discussões de regras internas também. Tem também os quartéis, né? O Exército, por exemplo, né? A Marinha, que assim, historicamente a gente ouve histórias, né, assim, até de discriminação, né, racial que ocorre, né, nesses espaços também, enfim, mas são espaços, né, que estão entre muros, né, então Foucault ele vai chamar atenção, né, para essas relações de poder, né, e como que a ética, inclusive, né, faz uma crítica, né, a respeito dessas relações que são estabelecidas, né, de poder, tá? Então, tem um outro pensador chamado Bourdieu, né, que ele tem uma categoria de análise, né, que é o poder simbólico, né? Que é o poder simbólico, por exemplo, que determinadas profissões, né, exercem sobre as pessoas, né? Em um dos trechos, né, a gente pode citar, por exemplo, o poder. Uma senhora, a gente está fazendo uma análise, eu estudei a disciplina Sociologia Urbana, né, no mestrado, quando eu estudei no Rio de Janeiro, e aí tinha um vídeo
em que uma senhora, né, visitava um posto de saúde, numa unidade básica de saúde, né? Ela, na verdade, não estava sentindo nada, né? Então, ela passou por. Ela estava sentindo uma certa. Tipo, indisposição, né? Só que aí ela foi lá na unidade básica de saúde, né? Conversou com a nutricionista orientou ela sobre a questão da alimentação, né? Não satisfeita, ela teve lá na enfermagem para fazer uma série de check-ups também, né? Para verificar algumas coisas. Depois passou pelo psicólogo e tal, mas ela não se deu por satisfeita. E aí, quando o médico chegou, né? E o médico era muito simpático e popular, e aí o médico abraçou essa senhora, né? Essa paciente. Abraçou, riu, falou coisas do cotidiano, perguntou se ela estava fazendo biscoito no forno e tal. Simplesmente ela voltou para casa dizendo que estava curada da indisposição, né? Então, a gente analisou essas relações de poder que são estabelecidas por alguma profissão. Por exemplo, a medicina é uma delas, né? Qual família que vai duvidar, né? Qual família que vai duvidar, por exemplo, de uma orientação, mesmo que equivocada, né? De um médico, né? Exatamente, Marcelo, é sobre exatamente isso que nós estamos falando, né? É sobre o status, né? É sobre o poder simbólico, né, do status, sabe? Porque aqui em Teófilo Otoni, por exemplo, eu até fazia uma crítica, né? E eu vou falar isso mesmo, não tem problema nenhum, porque está gravando. É bom que os outros alunos que não vieram na aula assistam, né? Eu saía na rua e via os alunos, né? Da medicina, vestido a roupa do plantão no meio da rua, sabe? Porque tinha um brasão gigante escrito medicina, né? Na roupa, e eles saíam na rua vestido, inclusive com aquela sandália que eles usavam dentro do hospital, o que é absolutamente desnecessário, né? E não há nenhum tipo de orientação que seja favorável à pessoa vestir roupa que veste dentro de hospital no meio de rua para andar na rua, né? Então, tem ali o simbólico, né? Tem ali o status, que é o que o Marcelo está falando, né? Exatamente, Roberta. Até passando, que aí a pessoa sai do hospital com aquela roupa de bloco cirúrgico e vai para padaria, sabe? De bloco cirúrgico eu estou exagerando, mas que a roupa de bloco cirúrgico, geralmente, eu não sei se é cinza ou se é verde, mas é a roupa que eles usam lá, né? No internato do curso de medicina, né? Então, extremamente, Valdimeia, extremamente desnecessário, né? E não há nenhuma recomendação para esse tipo de comportamento, tá? Então, é isso que você está falando, Marcelo, sobre o status, né, que sabe? O status que né, determinadas profissões e que outras são relevantes, né, mas que não têm o mesmo status do que algumas, né? Então, vejamos, gente. Então, assim, existe um problema ético, né? E na sociedade, não é da profissão, das profissões, né? Mas a sociedade tem um problema ético, né? E por isso que, né? Aham. Nesse sentido, vejamos, né? A filosofia vai fazer uma crítica à responsabilidade social também, né? Na administração pública, né? Então, assim, o que a filosofia vai fazer o debate, né? De que a questão ética, ela não pode ser apenas a questão de uma profissão, né? Até porque, como diz o texto, a vida humana não se restringe, nem deve restringir-se à vida profissional, né? Nós acabamos de falar aqui,
né? Uma aluna até colocou que vestir a roupa que se usa para trabalhar dentro de um hospital não é conveniente, né? Não é aconselhável, é inapropriado, né? Só que aí a questão ética, ela extrapola, né? Aqui ela extrapola, né? A questão profissional. E aí a pessoa, né? É, ela, ela é antiética, né? Vamos dizer assim, né? Fora da profissão, né? Então o texto vai dizer que a ética não se pode reduzir, né? A ética à ética profissional, né? Os códigos de ética são os códigos de ética das profissões, eles são para atender, né? Os interesses corporativos das categorias profissionais, né? Mas a ética é muito maior, né? Do que, por exemplo, uma ética de uma profissão específica, né? E aí, o termo utilizado anteriormente. A vida humana não pode se restringir, né, à vida profissional, né? Então, assim, não existe vida humana e vida profissional, sabe, gente? A gente tem que ter um cuidado sobre isso, né? Para a gente, né, ser ético na nossa casa e também no nosso trabalho, entendeu? Imagina, né? Ah, porque o funcionário fulano de tal, né? É... Então, Pedro Henrique, você colocou, né, que é porque, na verdade, Pedro Henrique, quando esses atores, esses autores, né, eles querem pegar uma profissão para fazer o debate sobre a questão do status, né? Eles pegam a medicina porque a medicina é que mais se aproxima, né, do debate que é feito, né, do status. Até porque a sociedade é que o termo certo é reproduz, né? É porque a sociedade reproduz muito, entendeu, Pedro Henrique? Do endeusamento, né? Então tem isso, né? Então, qual a profissão que, se nós formos falar de relação de poder exercida, né? O médico vai dizer assim, Pedro Henrique, você não pode comer tal alimento assim assim, né? Você vai acreditar ou não? Você vai acreditar, né? Então, ali ele está exercendo, né, ele está exercendo um poder, né? É um poder do conhecimento dele, sim. Mas eu contei para você a história da senhora que chegou na unidade de saúde, né? E ela simplesmente recebeu um abraço de um médico e disse que estava curada, né? E, e eu já ouvi médicos falarem, nós temos, né, aqui na nossa universidade, duas escolas de medicina, né? A escola de Teoflotone, inclusive eu estou hoje em Teoflotone, né? Vim trabalhar aqui essa semana. E temos também a escola de Diamantina. E aí uma professora médica me disse que às vezes o paciente chegava lá na unidade de saúde dela, ela trabalhava em São Paulo, e ele queria encontrar com a médica, gente, sabe? Para conversar, ter uma conversa rápida, sabe? E aí ela dava uns conselhos para ele e ele adorava ir embora falando que estava curado, né? Então, a atendente, a senhora está sentindo o quê? Ah, eu quero falar com a médica. Então, era um pouco, né, nesse sentido, sabe? Então, aí o debate sobre a ética é que a gente não pode reduzir, né,
não pode reduzir a ética em si, a gente estudou ética, né? A contribuição filosófica de ética, os clássicos, né? Aristóteles, Platão e Sócrates, né? Sobretudo, como que Sócrates criticava, né? A mentira, né? A ilusão, enfim. E agora, o autor está dizendo, né, obviamente, que a ética não se reduz a uma ética profissional. A gente tem que ter cuidado com isso para a gente não ser, não ser duas pessoas, né? Uma pessoa em casa e outra pessoa no trabalho, certo? Veja bem, eticamente falando, existe uma responsabilidade social que é utilizada nas empresas, né? Tanto nas empresas públicas, né? Quanto nas empresas privadas, tá? Em que sentido, né? Gente, vocês sabem o que é responsabilidade social, né? São empresas que às vezes, né, fazem campanhas, né, para os funcionários doarem alimento para ajudar uma instituição específica, né? Só que aí as instituições, eu vou ser um pouquinho melhor do que Milton Friedman, que é um economista, né? Que ele fala que responsabilidade social de empresa usa só para obter lucro, entendeu? Mas assim, algumas instituições às vezes forçam a barra, sabe? Na responsabilidade social, entendeu? Elas expõem as pessoas, né? Elas fazem campanha, por exemplo, às vezes, de doação de alimento, e eu já vi uma empresa, inclusive aqui em Teoflotone, não vou citar o nome, né? Vou falar só a primeira inicial, tá, Beatriz? Que você está curiosíssima para saber, né? Aí de Águas Formosas, mas você vai ficar na vontade, viu? Que eu não vou falar, não. Ela arrecadou cesta básica e foi lá, gente, nas famílias paupérrimas aqui de Teoflotone, né? Lá no bairro Viriato, filmou a casa das pessoas, filmou o rosto das pessoas, né? Filmou, assim, a pobreza, né, dentro da casa das pessoas. E eu achei isso um grande absurdo, sabe? Porque ali estava expondo a intimidade, né? Assim, a privacidade de uma pessoa muito simples. E depois, no final, ele passava dando a cesta básica, né? Nas mãos da pessoa, sabe? Então, assim, era de uma crueldade, na minha opinião. Para mim, aquilo não era responsabilidade social, sabe? Era um marketing muito do barato e desnecessário, né? Então, assim, a filosofia, pessoal, a filosofia, ela é uma disciplina crítica, né? Vocês sabem muito bem, né, que eu faço, né, que eu cutuco aqui nessa aula, nessa disciplina, né, que a gente faz né, a gente faz umas provocações, né? A disciplina de filosofia é para isso, não adianta vocês reclamarem, né? Para a professora Graziele, né? Beatriz vai falar assim: professora Graziele, o professor Ciro, na aula dele, quer tratar de questões polêmicas, né? Na sociedade. Não adianta, Beatriz, não adianta. Essa disciplina é para isso, entendeu? E não adianta você ir lá falar com a coordenadora do curso, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? É o que Marcelo está falando, né? É explorar a pobreza para obter audiência. Isso é muito ruim, gente. Rejane está falando. Realmente é um absurdo. Infelizmente, tem muitas pessoas que se acham no direito de expor a pessoa só por estar ajudando. Inclusive, Pedro Henrique, eu vi aqui em Diamantina, nessas eleições, né? As pessoas de uma hora para outra, assim, faltando 15 dias para
para a eleição, os candidatos aí a vereador, fazendo propaganda, assim, apanhando cachorro no meio da rua, sabe? Falando que, né, que ia, pedir ajuda para levar para o veterinário, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, nessa, nessa responsabilidade pseudo-social, sabe? Né? E outro dia eu estava ali no beco, né, no café do beco, e vi os dois cachorros correndo, né? Correndo ali, né? Passou correndo ali naquele beco ali, da quitanda. Aí eu pensei assim, gente. Professor, o seu áudio está tremendo outra vez. Tá. Pessoal, melhorou o áudio aí ou tá tremendo ainda? Melhorou. Tá certo. Aí, Pedro Henrique, eu vi dois cachorros correndo ali no beco da quitanda e pensei assim, gente, será que é algum candidato, né, a vereador que está correndo atrás desses cachorros para fazer filmagem? Então, assim, eu pensei aquilo, comentei com a colega e a colega riu muito, né, naquele momento ali. Mas, assim, o que a filosofia faz é uma crítica, né, à responsabilidade social, porque algumas empresas usam o discurso, né, esse discurso de responsabilidade social, com o objetivo de obter lucro, né? Então, essa responsabilidade empresarial, na verdade, né, é uma situação, né, que Milton Friedman, inclusive, que é um economista liberal, né, neoliberal, colocou a seguinte frase, né, na tradução do inglês: a responsabilidade social do negócio serve para aumentar o lucro, né? Ele reconhece claramente que por detrás de muitas decisões empresariais há uma espécie de fraude, né, da responsabilidade social. E que apelar para a responsabilidade social, tendo em vista outros fins, isso não é responsabilidade, né, social, certo? Então, vejamos. Nesse sentido, né, a filosofia vai fazer uma crítica a esse tipo de responsabilidade social, gente, numa perspectiva, né, não é uma responsabilidade moral, sabe? Não é uma responsabilidade moral, sabe? Mas é uma responsabilidade no sentido, né, de apenas de aumentar o lucro. Você vê que não há ali nada sério, né? Quando algumas empresas, né, praticam determinados tipos de responsabilidade social. Então, na filosofia, a gente vai fazer essa crítica porque isso vem aparecendo, né, como crítica da filosofia, né, na atualidade, ok? Uma outra questão também, né, são que a gente estuda aqui no bloco 4 da disciplina, são os princípios da administração pública, né? Que, inclusive, né, é assim, isso está claríssimo aí, são os princípios da administração pública, mas que, às vezes, né, a gente percebe que esses princípios eles não são praticados, né? Principalmente nas cidades onde a gente convive, né, e vê, tá? O que se espera, então, de um administrador público? Pautado muito, assim, na ética, né, do princípio geral da administração pública, né? Olha, espera-se que toda administração pública tenha características, né, de correção moral mais intensas do que aquelas que existem de um empregado de instituição privada, gente. Vocês vão estudar licitação e sabem que no serviço público, né, eu sou o prefeito de uma cidade, eu não posso ir lá e comprar no supermercado do meu irmão, certo? Ou então comprar
a merenda da escola na padaria da minha mãe, né? Então, assim, se eu tenho uma escola privada, eu posso comprar a merenda na onde eu quiser, né? Na onde eu bem desejar. Pode ser na casa do meu irmão, pode ser na loja da minha irmã, né? No supermercado do meu pai, não tem problema. Mas quando se trata de escola pública, não é a mesma coisa, né? Então, não são as mesmas, né? As mesmas características que se exigem, né, de um empregado de uma instituição pública, ok? Os interesses públicos, né, eles devem sempre estar acima dos interesses privados, né? Muito embora na administração pública a gente vê muitas esposas, né, pessoal, assumindo cargos de secretaria, né? Muito comum, né? Na cidade dos meus pais, por exemplo, era muito comum, né, a esposa, né, lá de Bertópolis, né, Beatriz, ser secretária, né? A esposa do prefeito era secretária de assistência social. Aí teve um, por último, que a esposa foi secretária de saúde, né? Então, olha para você ver como que o público é tratado, né? Isso não é só lá, não. Tem vários lugares, né, que as pessoas colocam, né, em cargos públicos que às vezes são responsáveis até pelo destino, né, de verbas, né, nas mãos de parentes, né? Tem uma cidade aqui próxima a Diamantina que o prefeito anunciou que o tesoureiro da prefeitura vai ser o irmão dele, né? Que é uma pessoa formada em contabilidade, que ele tem competência técnica para assumir o cargo, porque ele é formado em contabilidade, né? Alguma coisa está errada, não é mesmo? Eu vi que, deixa eu ver, foi o... Quem que levantou a mão aí? Pode falar. Quem que levantou a mão? Deixa eu ver quem foi. Pode falar. Se estiver falando, tá com o microfone desligado, tá? Mas daqui a pouco, se você quiser falar, você pode falar, viu? O que eu quero dizer, quando a gente está falando sobre essa questão, né, da administração pública, vocês podem ver isso, gente. Vocês vão ver que tem um aluno aí falando que na cidade dela, parte dos funcionários são parentes, né? E aí, vejam bem, olha, nos princípios da administração pública, né? O administrador público ele tem que agir por critérios objetivos, né? E não pessoais, né? Então, não pode discriminar a pessoa por amizade, né? Ou parentesco, sem qualquer, nem de gênero também, ou de religião, ou de raça, né? Todo ato relativo à administração pública realizado pelo administrador público, né, ou servidor público, possa ser reconhecido pelo público, né? E caso não pudesse ser feito isso, que seja considerado imoral, né? Então é por isso que vocês vão ver, né, que existem os organismos de controle da administração pública. Vocês vão estudar isso, né? Por exemplo, vocês têm uma disciplina chamada auditoria e controladoria. Vocês também têm uma disciplina que trata de licitação, né? Mais por indo desenvolvendo o curso, né? De administração pública. Então, assim, que as tarefas sejam todas técnicas, né? Bem feitas, incluindo a pontualidade, a regularidade, a segurança, né? Usando-se racionalmente dos meios, os melhores, para se alcançar os resultados desejados, né? Então, alguns administradores não estão preocupados, por exemplo, com o resultado. Eles estão preocupados com, de repente, como que a família, né, pode ali usufruir, né,
do status, né? Ou eu diria, do espaço público, né? Teve uma situação que nós tivemos conhecimento, no Vale do Jequitinhonha, passou até uma reportagem, né? A gente assistiu no jornal. Uma cidadezinha ali por lá de Jequitinhonha, Joaíma ali, uma secretária de saúde recebeu um lote de uma vacina para aplicar em adolescentes, né? Porque adolescente estava com incidência de HPV, né? Alguns adolescentes. É uma doença sexualmente transmissível, né? E as cidades receberam um lote dessa vacina, né? Com um número X de adolescentes dos municípios. E aí foi provado que uma secretária de saúde vacinou, gente, todos os parentes com esta vacina. E, na verdade, o lote não veio para a idade dos filhos dela, sabe? O lote veio para uma idade específica, né? E aí ela vacinou os filhos, vacinou os sobrinhos, né? Vacinou todo mundo da família dela contra HPV, porque isso foi em 2017, né? Estava tendo um surto ali de HPV, ali naquelas cidades, Ponto do Volante, né? Catugi, ali. E aí, essa secretária de saúde, né, utilizou do serviço público, né, para beneficiar a família dela. Ela foi demitida, né? Mas demorou muito, assim, sabe? E aí, a população que fez a denúncia, né? Então, o que nós estamos falando é a síntese, né, do artigo 37 da Constituição, que vai nortear a administração pública, né? Esses princípios, né, que a gente está falando, esses princípios que a gente está falando sobre pontualidade, né, sobre transparência, publicidade, O áudio ficou ruim de novo dele. Pessoal, estão me ouvindo? Está ruim ainda. Estão ouvindo bem, gente? Bem baixinho. A sensação é que você está falando muito longe. E agora, você está dando para ouvir? Tá, agora ficou bom. Beleza, então. Então a gente estava falando a respeito dos princípios da administração pública, né? Sobre publicidade, sobre transparência, pontualidade, regularidade, impessoalidade, né? Legalidade, né? Segurança. Eu conheci uma promotora aqui na região de Águas Formosas. Ela ficou um tempo em Águas Formosas, depois ela veio para Teófilo Otoni, né? E ela disse uma vez, em um curso, né, que ela tinha muitos casos, assim, dessas prefeituras que faziam concurso para algumas áreas e, por exemplo, era 10 vagas para professor de primeira a quarta, né? Aí passava ali 10 pessoas, obviamente que essas pessoas, né, elas têm o direito garantido de ser nomeada, mas que os prefeitos enrolavam para nomear as pessoas do concurso para colocar amigos, né? E parentes, isso é muito comum, né? Também para o cargo de auxiliar de serviços gerais, gente, teve uma mulher, teve uma mulher
que uma primeira-dama que deu posse a uma funcionária de auxiliar de serviços gerais e falou com ela que ela poderia começar a trabalhar na casa dela dando faxina, né? E a senhora primeira-dama nomeou um auxiliar de serviços gerais e indicou para a funcionária que ela poderia começar a trabalhar limpando a casa dela. Vocês estão entendendo como que há uma dificuldade de distanciamento entre o público e o privado? Sabe? É uma questão séria, gente. Seríssima, tá? É por isso que, para a gente finalizar aqui o debate, Roberto da Mata, né, é um antropólogo, um cientista social, um pensador importante, né, no Brasil, ele, embora Roberto da Mata, né, ele é um antropólogo, mas ele gosta muito de trabalhar, né, nas ciências sociais. Por isso que a gente fala que ele é das ciências sociais também, mas ele é formado em antropologia, né? Mas ele vai caracterizar a sociedade brasileira, né, como um país tradicional, né, com sua moral familística, né, de família, das relações pessoais, né? Por isso que ele utiliza aquele termo, né? Você sabe com quem você está falando, né? Usualmente, pessoas assim, Pedro Henrique, nós vamos falar de novo, Pedro Henrique, do poder simbólico, né? Porque os juízes, Pedro Henrique, eles se comportam dessa forma, né? Se uma autoridade dessa, se for, por exemplo, estiver embriagada, né, e for parada por um guarda civil, ou pela polícia militar, ou por algum policial, pelo corpo de bombeiro, por estar colocando a vida em risco de outras pessoas, né, ele vai perguntar ao guarda, você sabe com quem você está falando, né? Então, não há como fugir, sabe, Pedro Henrique? Quando a gente está falando sobre exercício da autoridade, a gente vai utilizar o juiz, né? Porque o juiz é a figura que comete isso, né? Ele comete isso. Ele é filmado fazendo isso, né? Então, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, tinha uma pessoa, a cidade de Santos proibiu a pessoa sair sem máscara nas ruas, não tinha vacina, mas o juiz disse para o guarda municipal, você sabe com quem que você está falando? Então, é o que Roberto da Mata está dizendo, né? Então, assim, tem uma outra perspectiva também que Roberto da Mata utiliza, né? Que é o mote aos inimigos a lei, mas aos amigos, né? Aos inimigos tudo, né? Então, eu poderia utilizar, né? Aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei, né? Eu já ouvi isso também. Então, isso é da cultura, gente, da administração, né, brasileira, né? Mas, enfim, obviamente que, né, assim, atualmente, com os organismos de transparência, né, com os organismos de controle, isso tem mudado um pouco, sabe? Tem mudado bastante. Inclusive, vocês, né, vão ter algumas disciplinas específicas que vai discutir isso, né? Quando vocês tomarem posse nos cargos de vocês, né? Inclusive, essa semana passada eu tive lá no setor de transportes aqui da universidade, né? Encontrei com um rapaz lá que foi aluno aqui desse curso, né? De administração pública, né? Porque o concurso foi para administrador. Tem muito concurso para administrador, gente. E vocês podem fazer, né? Tanto vocês que são formados em administração pública, quanto
quanto quem faz a administração, né? Comum, pode fazer os concursos. E esse rapaz, ele foi aluno nosso aqui desse curso, né? E aí, obviamente, que eu até brinquei com ele se ele estava colocando em prática, né, os princípios da administração pública, né? Ele falou que estava sim, com certeza, né, que ele estava muito preocupado, né, de dar um bom exemplo. Mas, enfim, então, Roberto da Mata, né, ele vai dizer que não é só os políticos, né, não são só essas autoridades que agem desta forma também. Né? Ele vai dizer que se nós, cidadãos comuns, né, aceitamos, por exemplo, a sonegação de impostos, né, ou descumprimos leis, podemos continuar dizendo que toda a culpa pelos males sociais, né, dependem apenas do setor político, né? Um pouco disso, sabe? Então, assim, na verdade, então ali, né? Nós, enquanto servidores públicos, precisamos, né? Nós, servidores públicos, os cidadãos, sabe? Porque o policial, ele, às vezes, pode ser que tenha ali o guarda de trânsito, né? Mas tem também o cidadão corrupto, né? Não é só o guarda de trânsito corrupto. O guarda corrupto existe porque o cidadão é corrupto. Então, o que Roberto da Mata está chamando a atenção é que não haverá uma melhora moral na política, né? Se pensarmos apenas nos administradores públicos ou nos próprios políticos. E não pensarmos também na moralidade comum das pessoas, né? Dos cidadãos em geral. Né? Então, assim, cidadãos corruptos fazem políticos corruptos, né? E vice-versa, sabe? Então, gente, olha, Marcelo até está colocando aí, né? O termo LIMP, né? Falando sobre os princípios, né? Da administração pública, né, Marcelo? Legalidade, né? Impessoalidade, né? Moralidade, publicidade, né? Transparência, né? Tem outras também, regularidade, enfim, né? Mas Marcelo já simplificou aí, dizendo, né? Sobre como que a gente vai fazer para falar esses princípios aí, né? Ok, gente. Então, vocês veem que a discussão, né? Essa discussão ela é atual, né? Atualíssima, né? Essas discussões aqui do último bloco aqui de filosofia, tá? O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para vocês a síntese, né? Para avaliação, vai servir também para o questionário, tá? O questionário está aberto, ele vai até o dia 18 de novembro, né? Ele ajuda vocês na avaliação, na prova escrita, tá? Eu achei que vocês tiraram notas boas, né, na primeira prova, mas eu quero que vocês tirem notas melhores ainda nessa segunda avaliação, né? Por isso que eu caprichei na síntese, que eu vou mandar aqui no Zap para vocês, né? Mas também está lá no Moodle, né, no bloco 4, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação, porque né? Vou encerrar aqui a gravação, porque a gente